tá funcionando o passador de slide. Pode ficar com você. E aí o microfone também tá aqui. Não sei se você é uma pessoa de sentar ou de ficar de pé. Deixa eu ficar de pé, eu também sou mais de ficar ativo. de pé. Deixa eu ver só aqui. Não, ao contrário. Isso. Não? Mas eu acho que ele tem liga, desliga? Não, mas aponta pra lá, ó, vê se vai. Pro computador? Foi só você falar. Mas a gente vai passando, então você pode falar. Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma palestra do Série Facamp com o nosso famoso quadro Conversas de Carreira, tornando-se internacionalista. Meu nome é Gabriel Pellegrino, eu sou um aluno do 5º ano de Relações Internacionais e estagiário do SERI, o Centro de Estudos e Pesquisas em Relações Internacionais da Facamp. Eu gostaria de lembrar a todos que esse evento está sendo gravado e será posteriormente disponibilizado no canal do YouTube do Série Facamp. Então não deixem de seguir o nosso canal e acompanhar o nosso conteúdo. Sob a coordenação do curso de Relações Internacionais, o Série Facamp promove diversas atividades de estudo e pesquisa na área, que são desenvolvidas por alunos do SERI com acompanhamento das nossas professoras coordenadoras. Por meio dessas atividades, o SERI oferece uma outra visão acerca do curso de RI, complementando a formação dos alunos de modo diferenciado devido à associação dos estudos acadêmicos com a prática profissional. É justamente tratando dessa prática profissional que damos início a mais uma palestra do eixo temático de carreira nas relações internacionais. Hoje, trouxemos um graduando em RI que atua na área para contar um pouco de sua trajetória profissional até atingir sua função hoje como assistente administrativo no Consulado Geral da Índia, em São Paulo. Então, tenho o prazer de apresentar o nosso ilustre convidado, Gustavo Eluani. Gustavo Eluani atualmente atua como assistente administrativo no Consulado Geral da Índia em São Paulo, desempenhando um papel nas atividades de assistência consular, suporte diplomático e negociações com fornecedores. Gustavo é bacharel em Relações Internacionais pela FMU e formado em Gestão Ambiental pela Faculdade Estácio Pan-Americana de Humanidades e Tecnologias. Ele é mestrando no Programa de Mudança Social e Participação Política na USP e especialista em Ciência Política pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Gustavo, nós agradecemos sua presença e disponibilidade para participar do nosso evento. Eu passo então a palavra para o convidado para darmos início à nossa palestra. Muito obrigado. Alô, tá funcionando, tá funcionando. Obrigado, Gabriel. Bom, gente, obrigado primeiramente por ter me dado esse convite. Eu fiquei muito feliz. Patrícia, Rubem, muito obrigado mesmo pelo convite. Fico feliz de estar aqui hoje, inclusive precisei ter algumas conversinhas lá dentro do consulado para poder me liberar o dia de hoje, né? Para, enfim, não comprometer a rotina de serviço. Deixa eu só colocar aqui algumas colinhas que eu fiz. Bom, então, novamente, muito obrigado, Gabriel, também. Muito obrigado pela apresentação, viu? Bom, como o Gabriel já me apresentou, meu nome é Gustavo, eu tenho 31 anos, atualmente sou assistente administrativo lá no Consulado Geral da Índia. Não sei se... São Paulo fica o quê? 1h20, 1h10 daqui. Então, se vocês forem lá na Paulista, ele vai estar no 925, bem em frente ao prédio da Gazeta. Do outro lado tem uma antena enorme, então é bem ali que é onde fica o Consulado Geral da Índia. Bom, atualmente trabalho como assistente administrativo, entrei lá no ano passado, então faz 1 ano e pouquinho que eu já estou lá. Anteriormente eu vou até explicar um pouquinho da minha carreira e como que eu fiz para chegar no consulado. É um mercado um pouquinho nichado, é um pouquinho mais difícil de entrar, mas dá certo. Eu explico como é que foi, por exemplo, o processo seletivo, às vezes fica alguma curiosidade de como que aconteceu de estar lá dentro, né? Foi um processo bastante interessante.
diretamente falando com o cônsul, então sempre pensa que é uma autoridade política, e é de fato, então acaba sempre despertando uma certa curiosidade. Então, bom, antes de mais nada, se puder só passar o próximo slide. Você passa lá para mim, por gentileza. Então, eu vou começar aqui com a minha apresentação, depois eu entro em relações internacionais, interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e afins. Bom, conforme eu mencionei, eu tenho 31 anos, eu me graduei em Relações Internacionais em 2019, comecei em 2016, me graduei em 2019 pela FMU, lá em São Paulo. Posteriormente, eu já sabia o que eu queria, eu fui fazendo na FESP também em São Paulo, Ciência Política. A FESP, muito interessante, que alguns professores meus que me davam aula na FMU também davam aula na pós-graduação em Ciência Política. E eu comecei até interessante para vocês, se, enfim, depois quiser fazer alguma especialização, etc. Eu, em contato, pelo menos, com 2 professores, eu falei, porque lá também tinha Relações Internacionais como especialização e Ciência Política. E aí, em contato com esses 2 professores, eu falei para o Bernardo e para o Galo, eu falei, eu estou a fim de fazer, sim, especialização lá na FESP. Porra, legal, a faculdade é muito boa. Faço em Relações Internacionais ou faço em Ciência Política? E aí, o que vai agregar mais para o meu currículo? Eu senti, e fui em diversas aulas, inclusive a deles, que fazer Relações Internacionais como especialização era um pouquinho mais do que eu já tinha visto. Então, eu já tinha visto por 4 anos, apresentado TCC e tudo mais, eu falei, putz, deixa eu me especializar então em Ciência Política, e assim eu fiz. E fiquei muito feliz no próprio currículo de Ciência Política na FESP, Faculdade Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Tinha Ciência Política, ótimo, maravilha, tem Relações Internacionais, meu TCC também na especialização foi em Relação Internacional, algo nesse sentido, e eu fiz então Ciência Política, foi aonde eu me encontrei posteriormente. E aí, com esse trabalho, com a finalização, com o TCC na FESP, eu apresentei para a USP, passei no ano passado, e agora eu estou fazendo o mestrado em Mudança Social e Participação Política na USP. Então, um pouquinho de carreira acadêmica, e antes de tudo isso, eu tinha feito Gestão Ambiental, que foi minha primeira graduação. Mas aí foi um superior tecnólogo, então, mas foi minha primeira graduação, que eu fiz também próximo ali de São Paulo, na cidade onde eu moro, na realidade, que é Cotia. Então, falando de forma acadêmica, foi essa minha trajetória, onde comecei em Gestão Ambiental e depois eu migrei para Relações Internacionais e Ciência Política. Adorei. Acho que vocês estão no curso certo, acho que cada um tem um interesse nessa área, um interesse pessoal, e acho muito bonito. Acho que, de fato, vocês escolheram certinho, por interesse alinhado em cada um, enfim, cada um com o seu interesse pessoal. Profissionalmente, e aí que entra a questão. Eu trabalhei em banco, trabalhei no Banco Bradesco por 4 anos e precisava fazer uma graduação onde eu adorava biologia, enfim, ciências biológicas, e aí eu falei, não, espera um pouco, eu quero tratar um pouco também dessa dimensão ambiental, dessa dimensão socioambiental, e fui para a gestão ambiental. Daí eu comecei banco, trabalhei com marketing, trabalhei também no Facebook, trabalhei depois, posteriormente, em comércio exterior. E aí uma questão que eu quero levantar para vocês que eu não vi. Estágio aqui é obrigatório ou não? Estágio é obrigatório durante a graduação? Legal. Depois de tudo isso, eu estava... era 2015, talvez. Eu estava trabalhando no Facebook, no atendimento apoio aos anunciantes, trabalhando com justamente anúncios e todas essas partes de algoritmos. Pô, legal. Mas depois eu me cansei. Já tinha começado Relações Internacionais, eu falei, putz, essa área de marketing, gostei, mas não era o que eu queria fazer. Depois disso eu falei, porque na minha faculdade não era, por isso que eu perguntei em relação ao estágio. Consegui um estágio, aonde? Comércio exterior. Pois bem, comércio exterior eu estagiei durante os 2 anos, depois eu fui contratado, enfim, participei ativamente com diversos projetos dentro da empresa, mas depois de 6 anos eu falei, putz, comércio exterior ainda não era ali onde eu queria chegar, porque acredito eu que a dimensão, o setor que mais absorva profissionais de relações internacionais seja comércio exterior. Acho que para vocês também se sentem dessa mesma forma. E foi a minha porta de entrada para trabalhar com relações internacionais. Mas eu, lá dentro,
eu era com uma posição do cliente, nossa, legal, exportava para toda a América do Sul, importava muita matéria-prima da Europa, dos Estados Unidos principalmente, um pouquinho da Ásia, mas ainda não cheguei onde eu queria. Eu estava muito mais ligado nos acordos bilaterais, os acordos multilaterais que, por exemplo, tiravam o imposto de importação e como que chegou naquilo, do que propriamente dito no comércio exterior. E aí eu consegui essa oportunidade dentro do consulado da Índia. Então, passei 6 anos trabalhando com Comex, e depois um dia surgiu essa oportunidade no consulado da Índia. Eu fiz o processo seletivo, aí entra as curiosidades ou pelo menos forma, que é qual o procedimento dentro que foi, né, no consulado da Índia, e até hoje, até porque eu também faço um pouquinho de RH ali dentro do consulado da Índia, então na hora que eu presto o processo seletivo, eu também estou atribuído nisso. O processo para entrar lá foi basicamente o seguinte: manda seu currículo, uma carta, a gente vai fazer uma triagem simples. Geralmente, pelo que eu tenho visto, os cônsuls eles separam relações internacionais, uma parte de direito, talvez, alguma coisa assim, e dependendo, por exemplo, se é um assistente de marketing, quem fez marketing, legal, também pode estar fazendo parte desse processo seletivo. Mas vira e mexe, todo mundo que está lá, pelo menos, tem uma pessoa que fez Comex, o restante fez tudo relações internacionais, então já tende para esse lado. O processo seletivo ele consistiu em cheguei lá, era uma prova de inglês, porque o consulado da Índia, só um parênteses, como não tem muita gente no Brasil que fale hindi, todos eles falam inglês, todos os cônsuls e vice-cônsuls, eles falam, tudo bem, você pode falar inglês, mas tem alguns consulados, como, por exemplo, Itália, que você vai precisar falar italiano, Alemanha, que você vai precisar falar alemão, França, que você vai precisar falar francês, e assim, respectivamente, cada um vai pedir o seu idioma. Mas consulados menores, por exemplo, Emirados Árabes, eu já vi que eles pedem inglês. A China ainda pede mandarim, dependendo da posição, que já vi também vagas nesse sentido. Mas o da Índia não. Então era uma prova de inglês, era um texto. O problema não era nem a tradução, mas era o tempo apertado, que justamente eles querem também te analisar como que você faz isso num tempo escasso. E aí tinha que traduzir um texto com algumas palavras técnicas e tudo mais. Pois bem, traduzimos. Segunda parte era uma entrevista com um cônsul. Era o chefe de chancelaria, que, aliás, foi embora para a Índia, voltou para a Índia. E depois era uma entrevista com ele. E aí, nessa entrevista, o que eu senti? Que foi a parte mais divertida, para falar a verdade. Ele fez algumas perguntas básicas: seu nome, onde você mora, qual a distância daqui para sua casa, muito trânsito, não é muito trânsito, e qual a sua intenção aqui dentro. Nessa de qual a sua intenção aqui dentro, eu já tinha, logicamente, me preparado para a entrevista. Eu falei, olha, minha intenção aqui dentro é justamente não só desempenhar o meu trabalho como assistente administrativo, que era o mesmo cargo que eu estou hoje em dia, mas também reforçar as relações bilaterais. E aí eu acho que eu puxei em relação ao meio ambiente, que sempre foi a minha área de mais conforto para falar a respeito. E, coincidentemente, o primeiro-ministro Modi estava fazendo uma bateria de eventos lá na Índia, falando justamente dessa dimensão socioambiental, e o Brasil foi convidado para falar de etanol e tudo mais. E eu falei em relação a isso. E nisso a gente começou a entrar em G20 e tal. Enfim, durou uns 40 minutos isso aí, sendo que o protocolo eram 5, 10. E aí ele falou, Gustavo, eu gostei muito de você. Por mim, você está dentro, ponto. A questão é essa. É que aí ele era o chefe de chancelaria, é o segundo dentro da chancelaria. Acima dele é a cônsul-geral. É uma mulher, Manisha Swamy. E aí ele falou, por mim você está dentro, mas eu preciso do ok também da cônsul-geral para você, né, de fato, começar. Então tá bom. E eu nunca tive uma conversa assim com um candidato, de a gente ficar tanto tempo conversando, batendo papo, o tempo passou e eu estou aqui conversando com você. Eu falei, pô, que legal, acho que eu estou dentro, né? Pois bem, aí isso aí encerrou o dia, fui embora para casa, tal, legal. Depois dali uma semana, fiz uma entrevista com a cônsul-geral. Cônsul-geral, ela foi mais rápida, muito mais objetiva. Onde você está, onde você mora, o que você fez, tal. Tá ótimo, tá liberado, pode ir embora para casa. Eu falei, nossa, durou acho que 5, 7 minutos a entrevista. Eu falei, puto, tudo que eu tinha construído anteriormente com o chefe de chancelaria, agora a coisa não deu certo.
E aí isso era carnaval do ano passado, eu estava indo para o carnaval, apareceu e-mail, parabéns, você foi selecionado. Nossa, ótimo. Quando que eu começo? Se puder já começar daqui 2, 3 dias, eu falei, gente, eu preciso me desligar da minha empresa que eu estou, não é assim tão fácil. Então, tudo bem, então a gente dá uma semaninha, desliga da empresa, dá o seu tchau e pode começar aqui. Então foi assim, o processo seletivo ele consiste em, por isso eu estava conversando com você, Patrícia, é importante a gente ter essa estrutura que a Facamp oferece em relação a idioma. Português, ótimo, tem que ter e tem que ter mesmo. Inglês também, para quem tem interesse em trabalhar nessa área, putz, é muito importante. E errar, errou, continua, corrige, continua, porque não tem jeito, mas precisa ter pelo menos o inglês. E foi assim a minha entrada no consulado da Índia em 2 de março do ano passado. E aí eu sigo até hoje desempenhando as funções. Só para ficar um pouco mais claro, porque para mim não era e talvez para vocês também não seja, mas é importante reforçar, o consulado eu vejo, pelo menos, ele dividido em 3 estruturas. Quando vocês vão no consulado, aliás, para ir para a Índia precisa de visto, tá? Quando vocês que eu digo público, vão ao consulado, o serviço principal é, eu vou pegar o visto, porque eu quero viajar, porque eu tenho um negócio, porque eu vou a trabalho, enfim. Então, dividido nesses 3 pilares, para o público, o acesso fica mais restrito a vistos. Ou, por exemplo, quando algum cidadão brasileiro também se casa com um indiano, precisa de uma documentação que comprova esse casamento, quem fornece é o consulado. Então, fica mais ou menos restrito a esse serviço. O segundo pilar do consulado seria uma parte mais comercial. Então, por exemplo, se tem alguma disputa, algum litígio, alguma empresa indiana ou brasileira e vice-versa, nessa relação, o consulado pode agir. Então, vamos dizer que uma empresa lá na Índia fala, olha, tem algum problema financeiro, algum comercial, melhor dizendo, uma empresa no Brasil, e eu preciso resolver. E eu não estou conseguindo contato. A carga está no Porto de Santos, ou a carga chegou em algum porto na Índia e tal. Vocês podem me ajudar? Podemos. Isso é uma coisa também, um braço comercial dentro do consulado. E esse mesmo braço comercial, ele promove eventos privados, geralmente, entra também um pouco nos cargos políticos, contato com prefeitura, contato com o governo do estado. Então, acaba sendo um setor muito interessante, porque você conhece muita gente. Esse é um segundo pilar. O terceiro pilar é um pilar mais político. Então, é o hardcore, onde você vai entrar no contato com... Não só a embaixada, porque eu também entro em contato com a embaixada, mas aí é uma parte mais de documento. Mas em relação a, tem o ministro de Estado vindo, como organizar a delegação. Precisa fazer o contato com o governo do Estado de São Paulo, porque o embaixador quer fazer o contato para promover alguma coisa. Então, existe esse braço político hardcore dentro do consulado, e eu acho que ele se divide muito bem, esses 3 pilares dentro do consulado na Índia. Atualmente nós somos em 16 pessoas, acho. Aí meio a meio. Meio indiano, meio brasileiro e um búlgaro. O búlgaro fala português lá dentro. Então, não é um consulado muito grande. Se você pensar num consulado italiano, consulado americano, imagina, é muita gente. Nós somos em 16 pessoas, mais ou menos 17, e a coisa funciona bem. E a critério de curiosidade, cada país determina o seu, mas os cônsuls e vice-cônsuls e funcionários, eles ficam 3 anos no país. Então, por exemplo, eles chegam aqui no Brasil, ficam 3 anos, depois de 3 anos eles voltam para a Índia ou vão para um próximo posto diplomático. E assim eles vão rodando o mundo até a hora que eles se aposentam, ou enfim, voltam para o Ministério das Relações Exteriores lá. E assim, geralmente eles se aposentam no Ministério. Então, é mais ou menos assim que funciona o consulado em relação à forma de distribuição de trabalho, o cônsuls e vice-cônsuls. Bom, eu coloquei aqui, porque eu não queria só falar consulado, como é que funciona, até porque acho que é mais interessante é desenvolver um pouquinho mais, mas uma coisa que eu também tinha muito receio, o que eu vou fazer da minha vida, eu acho que ainda até tenho, a princípio, pensando daqui para frente, como que eu posso desenvolver as minhas capacidades. Mas uma coisa que o Relações Internacionais dá é um leque de oportunidades, um leque de informações e conhecimentos muito amplo, aonde você pode participar em diversos lugares no mercado. Até depois eu puxei algumas flechinhas, que é o próximo slide, que ele vai te mostrar diversas coisas que você pode desempenhar, diversas funções, né? Mas um passinho antes em relação a essa tal dessa multidisciplinaridade.
O nosso curso ele é bonito porque justamente ele te abre portas para você exercer essa função em diversos locais. Assim como a gente tem... Vocês têm bastante economia, inclusive, né? Vocês têm bastante economia, que é aquilo que você estava falando, né? Se eu não me engano, Marina. Mais um ano, se você pega o bacharel também de economia, não é isso? Bem legal, bem legal. Então, aliás, muitos de vocês têm interesse em fazer economia, ou participar do cargo, em relações internacionais, mas participar ativamente em economia. Acho que sim. Show. Bom, de qualquer forma, o curso ele te dá esse arcabouço teórico muito bem descrito em história, isso entra em história de outros países e a própria história do Brasil, e inclusive política externa brasileira, que acho que vocês devem ter, sei lá, política externa brasileira 1, 2 e 3, o que é muito interessante. Economia, então, já está mais do que dito, macro e microeconomia. Ciência política, eu gosto muito da ciência política porque foi uma das ferramentas que eu utilizei, inclusive para entrar na USP, já chego lá, foi bem importante para complementar a minha formação. Filosofia, negociação internacional, direito, comércio internacional, organização internacional, sistema político e por aí vai. Eu quero destacar só uma coisa em relação à negociação internacional, que é o seguinte: tem bastante curso livre de negociações e técnicas, e eu fiz um na GV. Adorei o curso, foi muito legal. O próprio professor que estava dando aula, ele tinha tido, aliás, um vínculo com o governo do Michel Temer na época, mas muito habilidoso mesmo nas negociações internacionais. E aí eu utilizei isso, o que eu aprendi a respeito de negociações internacionais, eu utilizei muito em comércio exterior. Eu vinha, aquele arcabouço teórico que ele tinha ensinado, as práticas que ele tinha ensinado, eu desenvolvi demais em comércio exterior. E foi um dos assuntos que eu levantei, por exemplo, também na minha seleção para entrar no consulado, negociação. Putz, negociação vocês vão utilizar em tudo. Aspecto profissional, mas um aspecto pessoal também. A gente vive negociando o tempo todo, às vezes nem percebe, mas no sentido acadêmico e profissional, negociação internacional é um baita de um ramo também. Principalmente para quem tem interesse em comércio exterior e política externa. Nossa, como a gente bate nessa tecla em política externa. Se puder passar o slide, por favor, Patrícia. Aí vai, o mercado de trabalho em RI, eu dei uma pesquisada para saber o que eu poderia trazer de exemplos para vocês. É interessante como o leque é grande. E só uma coisa, porque eu também senti esse receio na minha graduação. Às vezes a gente tem medo eu tinha esse receio de procurar uma especialização, porque eu falo, putz, o curso ele é tão abrangente, é tão gostoso de estar aqui porque ele é abrangente, e eu não quero fechar isso. O meu receio é eu começar a, por exemplo, passar muito para a ciência política e perder uma grande oportunidade, não sei, talvez dentro do próprio comércio exterior. Eu tinha esse receio. Mas não tem jeito, a gente gosta porque é abrangente, mas também acho legal, cabendo, logicamente, no seu tempo, cursos livres e especialização e mestrado para quem tem interesse, por exemplo, em carreira acadêmica. Você vai acabar se especializando, faz o que você gosta, que você vai fazer com mais prazer. Bom, dentro do mercado de trabalho, acho que ensino e pesquisa, para quem quer participar, enfim, está ativo, contribuindo para as relações internacionais do ponto de vista acadêmico, baita ramo. Que, aliás, acho que dentro do que eu proponho, do que eu penso hoje em dia, fazendo mestrado, vai muito ao encontro do primeiro campo lá. Multinacionais, em geral, prestação de serviço de consultoria política, muito legal, já tentei bastante, não consegui. Mas multinacionais, consultoria política, comércio exterior, prestação de serviço, putz, é legal pra caramba também, tem um baita ramo privado ali. Bancos, instituições financeiras, bancos, agências, cooperativas de crédito, vocês vão ter, para quem quer fazer, por exemplo, economia, pode ser um baita de um caminho de entrada, ganha também muito conhecimento prático sobre a coisa. As relações públicas, na minha especialização lá na FESP, tinha acho que 1 ou 2 pessoas, se não me engano, que faziam assessoria de imprensa e também jornalismo. Então, relações internacionais também pode entrar em relação pública, nossa, tranquilamente. Comex já falei bastante.
Comex e suprimentos. Suprimentos seria que eu coloquei aqui mais como uma compra nacional, no sentido de que quando você desenvolve habilidades de negociação, por que não utilizá-las dentro do comércio nacional para você pelo menos aprender a falar com as pessoas, aprender a construir com as pessoas e depois aproveitar no melhor da palavra, logicamente, esse benefício de ter construído uma relação. Então, dentro dos suprimentos também eu acho que acaba entrando. Filantropia, ONG, terceiro setor. Tive diversas palestras, imagina, da Human Rights Watch, Greenpeace, Anistia Internacional também. Eu tive diversas palestras das meninas diretoras e vice-diretoras da Anistia Internacional lá na FMU. Eu nunca tentei diretamente participar, mas eu acho um baita de um setor também para quem tiver interesse. É muito bonito mesmo. A assessoria e consultoria de risco político entra também. Isso aqui eu acho legal. Análise de cenário político eu acho muito interessante. Até parte do que eu penso em relação à análise de cenário político acaba sendo legal, porque além de desempenhar todas as funções, consulado, tal, mestrado, eu consegui em 2 anos atrás, 2022. Eu sou redator da Politize. Vocês conhecem a Politize? É um dos maiores sites que fala a respeito de educação política no Brasil. E aí sou redator lá. Mas o que a gente faz não é análise de cenário. A Politize, justamente por ela não pregar nenhum lado, no sentido de assim, vamos abandonar essa discussão de direita e esquerda e vamos falar do que a gente quer passar, informação e conhecimento. E aí, justamente nesse interesse, eu participo, fiz o processo seletivo e escrevo lá para a Politize também. É um lado que é gostoso, é um lado que, lógico, você tem que disponibilizar um tempo, pesquisar. Se é difícil decorar ou lembrar das coisas, conhecer, também escrever no papel de forma clara. Eles têm uma linguagem própria que justamente o objetivo deles é ser muito acessível ao grande público, então você tem que falar com uma linguagem que todo mundo vai entender. Não adianta a gente ser técnico aqui de relações internacionais, começar a falar da teoria de não sei o quê, de Mearsheimer, de neorrealismo, enfim. Começa a ficar muito técnico. Você pode falar isso, mas de uma forma... Separe os assuntos, fale deles de forma palatável para todo mundo. Então, isso é só um parênteses, que foi algo que, aliás, é bastante importante. Se vocês tiverem estágio para vocês é obrigatório. Excelente. Tendo a oportunidade, é ótimo. Mas o negócio o voluntariado também é legal. Vocês aprendem muito. E isso eu apresentei lá no consulado, na forma do meu ingresso. Isso pesou, e isso pesou também, se alguém tiver interesse, logicamente, amanhã depois de carreira acadêmica, isso conta ponto, de fato, dentro de um processo seletivo para entrar no mestrado. No doutorado também. Doutorado também. Então, se tiverem algum tempo para prestar um serviço voluntário, eu encontrei esse caminho na escrita, porque eu gosto de escrever, acho bem interessante. Mas, voltando ao cenário político e advocacy também, nossa, excelente. Eu acho, me atrai também bastante. Bom, serviço público, concurso público, ABIN, BNDES, Polícia Federal, o próprio governo municipal, estadual, isso também oferece bastante. E para quem é de relações internacionais, grande parte do que é solicitado nos editais também cobre, né? Relações governamentais, muito legal também. Se, por exemplo, você faz parte de tinha uma pessoa de relações governamentais, de Helgov, na especialização na ciência política. Ela trabalhava numa empresa e justamente ela fazia o contato. A gente brincava com ela, falando que ela era meio lobista, e ela não gostava de ouvir isso. Porque justamente esse interesse que a empresa, ou então que um grupo de empresas, vão fazer pressão sobre o Congresso para aprovar determinada pauta. A gente fala, nossa, isso soa muito como lobby, você me desculpa. E ela falava, é verdade, mas calma, não é bem assim, até porque o lobby não pode ser feito no Brasil, né? Ele não é regulamentado. Então, Helgov também, baita de uma área. Serviço diplomático, aí inclui aonde eu estou, e aí como eu estava conversando com você, Patrícia, a tal da Câmara de Comércio, lá próximo do centro, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Aqui
Antes de vir para cá, eu pesquisei para saber se tinha algum consulado ou alguma representação. Patrícia me falou que talvez tenha uma representação da Itália aqui em Campinas. Eu não havia localizado, mas eu localizei essa Câmara de Comércio. Câmara de Comércio também acaba sendo bastante interessante para entrar. A Índia ela tem uma Câmara de Comércio dela, então, além do consulado, existe um centro cultural da Índia e existe uma Câmara de Comércio da Índia. Só critério, mas aí é curiosidade mesmo. Quem preside hoje em dia a Câmara de Comércio Brasil-Índia é bisneto do Barão do Rio Branco. Bisneto, ele tem um bigodão. É bisneto dele. Putz, aí é legal. Além de você poder conversar sobre assuntos do dia a dia, quando ele está lá no consulado, por exemplo, é legal você pensar que uma figura política de como foi o Barão do Rio Branco, que desenhou o mapa do Brasil como a gente conhece, né, por meio de negociações, enfim. Bom, o bisneto dele está lá. É interessante pensar isso. Mas só a critério de curiosidade. Aqui, então, tem uma Câmara de Comércio, localizei essa, Câmara de Comércio, Campinas e região, Câmara de Comércio Exterior, Campinas e região. Talvez seja uma oportunidade para entrar nesse mercado de trabalho no qual eu assumi como mais próximo de um serviço diplomático aqui no slide. Marketing e comunicação, entre parênteses, jornalismo. É muito legal. Se alguém tem interesse também, por exemplo, em jornalismo internacional, nossa, relações internacionais, você está totalmente dentro, né? Faz muito sentido. Tem bastante gente dentro de ciência política também, na especialização. Acho que é a formação que mais tem gente, jornalismo dentro da ciência política. É bem legal. E por último, esse aqui que era quando eu saí da graduação, era onde eu queria trabalhar. Eu falava, nossa, eu quero trabalhar na organização internacional, eu quero trabalhar no Mercosul, eu quero trabalhar no OMC, eu quero trabalhar. Tem vaga. É mais difícil. Talvez ainda seja um anseio para o futuro, não sei, mas aqui me brilha bastante os olhos. Imaginou que legal você poder falar, não, eu trabalho na OMC, trabalho junto à ONU. Aliás, estágio na ONU tem até fila, tá? Não é remunerado e tem fila para estágio na ONU. É bem difícil. Mas imagina, deve ser uma oportunidade única, né? Pode passar o slide, Patrícia? Aqui eu coloquei, de forma geral, alguns pontos que eu destaco como habilidade e competência do internacionalista. Aliás, também eu estava vendo que é interesse de todos nós. Existe uma chamada CBO, Classificação Brasileira de Ocupação. E o profissional analista de relações internacionais, ele foi, acho que de 2 anos atrás, ele foi registrado dentro dessa CBO. Ou seja, hoje em dia existe o profissional, o analista de relações internacionais. Só a critério de conhecimento é legal saber que você já tem um espaço dentro de uma classificação regulamentada do analista e, ao mesmo tempo, tem algum projeto rolando no Congresso Nacional para aprovação de algum outro cargo também de analista de relações internacionais. É importante a gente ter isso para a nossa área. O reconhecimento é legal. Bom, quais competências que eu vou bater nessa tecla aqui de negociação, porque eu acho que não só critério privado, mercado privado, mas público também, a negociação é fundamental, justamente para você obter acordos, habilidade de comunicação. Então, vocês aprenderem tanto no português quanto no inglês, termos técnicos, tudo isso contribui demais para o seu currículo, muito mesmo. Conhecimento, economia e história. Isso eu utilizo até hoje. É muito legal esse conhecimento, ainda mais vocês que têm economia aqui tão forte, mas também ter o arcabouço da história falando, ajudando vocês, porque isso dá fundamentação. Fundamentação de vez em quando não. Fundamentação é importante para você saber com propriedade o que você está falando, ou seja, de onde veio aquela informação que você tirou. E história, nesse sentido, contribui muito para isso. Muito, muito para isso. Isso que também é muito legal. Parcerias e aberturas de mercado. Novamente, pode ser mais para o ramo privado, acredito eu. Mas para vocês construírem, por exemplo, eu quero desenvolver um novo fornecedor na Índia mesmo, por exemplo. Você tem uma série de regulamentações que você precisa cumprir aqui no Brasil, por exemplo, de barreiras tarifárias e não tarifárias, para importar uma matéria-prima de qualquer lugar do mundo. Então, você abrir essas parcerias de mercado, abertura de mercado, acaba sendo muito interessante, ainda mais para quem trabalha em empresa, desenvolver menos custo, mas aí você vai ter o critério de logística, essa parte acaba sendo muito interessante. Noções de direito, análise de contrato. Hoje em dia, parte do que eu faço lá no consulado também tem análise de contrato. Eu mexo muito com o fornecedor lá.
Então, tem fornecedores que eu pego, por exemplo. Eu trato como um fornecedor. Cônsul, vem para cá. Como que ele faz para morar? Ele tem que alugar uma casa. Então, tem todos os padrões de valores que podem ser pagos para os cônsuls, vice-cônsuls, cada um dentro da hierarquia. Aliás, a hierarquia é cônsul geral, chefe de chancelaria, dentro do consulado da Índia, né? Tem mais 2 cônsuls, vice-cônsuls e funcionários de pagamentos e tudo mais. Pagamentos, recebimentos de valores e tudo mais. Cada um deles, dentro dessa hierarquia, tem, por exemplo, um teto de aluguel. E aí sou eu que vou fazer a análise de contrato quando ele chega e fala, ó, preciso de um apartamento, que geralmente, lógico, é perto do consulado. Eu faço essa análise de contrato para eles e falo, ó, o valor é X, você pode morar aqui, você vai estar a tal distância, e aí eu vou intermediar entre ele e a imobiliária, como que o contrato vai andar, enfim, ele tem que assinar e tem todas as burocracias do próprio governo da Índia. E a noção de direito me ajuda nesse sentido, sem dúvida alguma. Conhecimento multicultural e adaptabilidade, isso aqui é muito importante, porque se você for pensar no consulado, você vai estar em contato com outra cultura. De vez em quando é gostoso na hora que a gente senta para conversar do lado de uma mesa de comida e entender mais sobre a cultura. Esse é um momento muito prazeroso, onde eles vão comer comida brasileira, a gente vai comer comida indiana, que é apimentada demais, mais do que mexicana, é muito apimentada. E eles falam, não, isso aqui tá tudo bem, eu estou vermelho, ele está pleno. Então, adaptabilidade, mas isso gera os momentos engraçados lá dentro. Idiomas estrangeiros, já falei, imagina, você precisa ter de fato precisa ser maleável e ao mesmo tempo estar confortável. Erro vai acontecer e novamente, a gente corrige e segue em frente. Interesse e conhecimento sobre o cenário internacional é mais ou menos nessa linha que eu estava falando quando eu fiz o processo seletivo. Eu tinha interesse, eu tinha uma parte do conhecimento que é lógico, não sou bobo, eu fui correr atrás de informações que estavam acontecendo entre as relações bilaterais Brasil-Índia. Achei nossa, o Brasil está querendo passar tecnologia para a Índia em relação à produção de etanol. Nossa, eu joguei isso no meio da entrevista e encaixou. E gerou uma conversa, uma discussão muito interessante. Isso é que eu estou mais inclinado hoje em dia, leitura e produção de texto, argumentação e crítica. Novamente, eu escrevo, gosto de escrever, trabalho voluntário, e aí eu recentemente me dei um negócio, como se eu já tivesse pouca coisa para fazer para seguir com o mestrado e a dissertação. Eu falei, eu ainda quero alguma coisa na produção de conteúdo que me contribua para um outro lado da minha vida, que vai me despertar um prazer. Aí, eu pensando nisso, o pessoal tem um chamado PodRI, um podcast de relações internacionais. E aí eu prestei o processo seletivo, passei, recebi a informação na sexta-feira para participar também do podcast, mas trabalhando voluntariamente também. E aí agora a engenharia minha de conciliar tudo isso e ter também o podcast para participar, para fazer, para produzir, ou alguma outra, porque eles dividem entre podcasts, área de produção de conteúdo no sentido de texto, revisão, e eu vou me encaixar, eu vou ver onde eu me encaixo nisso. Mas eu gostei também de ter uma outra ferramenta multimídia onde eu possa, um pouquinho diferente da Politize, que a gente não expressa opinião, mas tentar talvez produzir um conteúdo um pouquinho diferente, numa outra plataforma, falando ou escrevendo, revisando, análise crítica, que eu não faço análise crítica, adoraria, então talvez isso seja um outro espaço que eu possa fazer isso. E, logicamente, isso aí vai te exigir não só em relações internacionais, como em qualquer outro ramo da sua vida, trabalho em equipe, multidisciplinaridade, você vai encontrar culturas de diferentes, pessoas com diferentes culturas e vai precisar encontrar, nem que seja por intermédio de acordos ou numa conversa mais informal, você vai precisar agir em trabalho em equipe. Só uma coisa que eu acho muito interessante, porque também desperta curiosidade, mas aí no sentido mais informal, tá? Tem um trabalho muito interessante que faz parte do consulado da Índia, e assim como outros consulados, que a gente chama de protocolo de aeroporto.
O protocolo de aeroporto é uma hora, assim, de vez em quando ele vai, de vez em quando não, a grande maioria das vezes, é final de semana. E aí a gente tem que ir lá, Guarulhos é o maior aeroporto, e a gente tem que ir lá receber uma delegação, uma comitiva ou alguém que está vindo para o Brasil ou que vai passar pelo Brasil. E nisso gera as principais histórias, porque aí você tem um contato com o político direto, né? O tomador de decisão, você tem contato com a pessoa. Pois bem, aí dois pontos, assim, duas situações que me chamaram muita atenção. Um pelo tamanho do processo em si, e outro porque foi agora recentemente e é legal compartilhar. O primeiro foi, não faz muito tempo, acho que foi fevereiro ou março. Veio o ministro de Relações Exteriores para o Brasil por causa do G20. Mas o G20 é lá no Rio de Janeiro, está acontecendo agora. As principais reuniões são em novembro, mas o G20, enfim, ele tem uma agenda que ele toma o ano inteiro. E aí, em março, acho que foi março, ele veio para cá e ele ia para o Rio de Janeiro. Aí eu fui lá recebê-lo, eu e a cônsul geral, para fazer justamente esse protocolo. Então, a gente facilita dentro do aeroporto para a imigração, para buscar a mala da pessoa, para ver se ele precisa de alguma ajuda, enfim, é um apoio de fato. E aí ele veio e é uma super operação onde envolve o Itamaraty, a Polícia Federal e a própria segurança do aeroporto. E é tão legal porque, primeiro que eu tive o contato de ficar assim, conversando com ele. Eu sentei uma hora, tomei um café com ele. É legal de compartilhar e de estar ali perto da presença dele. E nessa, a gente está dentro que é chamado de pavilhão de autoridades. Então, quando eles descem do avião, ele não fica andando por cima e para baixo. Ele pega um ônibus fretado, vamos dizer assim, lá dentro do aeroporto de Guarulhos, e ele fica nesse pavilhão de autoridades esperando o próximo voo deles. Aí nisso também veio o G20, né, as 20 maiores economias, mais a União Africana, que também vai dar uma série de países, estão vindo para o Brasil, para o G20. E aí o pessoal do Emirados Árabes Unidos também estava do nosso lado esperando, enfim, chegar a autoridade política deles. E aí nessa eles falaram, a gente conversando, eu falei, não, porque agora o ministro vai pegar o voo não lembro, acho que era da Latam e vai para o Rio de Janeiro e tal. Ah, que legal, que legal. Não, porque a gente fretou um avião inteiro para o Emirados Árabes Unidos. Tá bom. Tá bom, né? Ele veio de Catar para cá e aí eles simplesmente fretaram um avião inteiro. Falaram, vai de fretadinho, não precisa ver bagagem dele, porque a bagagem dele está sossegada e vai para o avião. Eu falei, então tá bom. Enfim, o nosso ministro saiu, a gente ficou no pavilhão de autoridades, demos um jeito na mala dele e tal, e aí foi a oportunidade, acabou, aí tem algumas curiosidades assim, o ministro precisa entrar com comida, porque ele não come... Bom, primeiro que vegetariano, muitos indianos são vegetarianos, alguns comem frango, dificilmente eles vão comer carne bovina, né? Alguns comem. Eu tinha um rapaz no consulado na Índia que ele era ateu. Ele falava, eu como comida, é isso. Então tá bom. Mas geralmente eles não comem, são vegetarianos, mas se comem frango. E aí nisso o ministro não come, ele é vegetariano, mas além disso ele não come nada cozido. Tá bom, o que o ministro quer então? Ele quer fruta e legumes. A Polícia Federal dá fruta e legumes? Não. Tá bom, então a gente vai fazer uma cartinha para a Polícia Federal, carimbar, ajoelhar e falar, pelo amor de Deus, deixa eu entrar, não é droga, é comida. E eles permitiram, mas isso passa pelo Itamaraty, que o Itamaraty vai fazer a comunicação com a segurança. Tá? É um trabalho, mas é prazeroso no sentido de que assim, você está envolvido numa coisa que é importante. O cara não come comida cozida, enfim. E aí a gente disponibilizou a fruta, ele conseguiu entrar com fruta e legumes lá e comeu, e foi tudo bem, tomou um cafezinho dele, e depois ele seguiu para o Rio de Janeiro. Então é uma curiosidade. E o segundo foi agora, esse final de semana. Na sexta-feira. Na sexta-feira, eu também tive um protocolo no aeroporto, fui lá receber, mas dessa vez era um ministro de Estado, era o ministro de Minas. Minas de mineração mesmo, eles chamam só de ministro de Minas. Ele estava sozinho, ele estava no Chile, aliás. Pessoa super comunicativa, super aberta. Aí
ele desceu no Brasil aqui, então ele estava indo do Chile ele estava voltando para a Índia, porque ele já tinha cumprido a agenda dele lá. E aí ele desceu no Brasil, estava eu e um cônsul, geralmente o protocolo ele serve sempre uma pessoa brasileira, né, para se precisar ter algum problema com o idioma, a gente está lá para ajudar, e também um cônsul para falar o idioma, falar o hindi, para a pessoa se sentir mais à vontade e tudo mais. E aí ele chegou sorrisonho, tal, e ele ia passar por uma viagem de 15 horas de voo só para chegar em Doha. Mas ele estava sorrisonho, ele estava com o coração aberto. E aí ele falou, eu tenho 4 ou 5 horas no Brasil. 4 ou 5 horas, porque era o horário de uma conexão para outra. Eu quero ver o que é o Brasil. Nossa, um trânsito em Guarulhos na sexta-feira. Eu falei para o cônsul, a gente não consegue chegar em São Paulo. Se a gente chegar em São Paulo, a gente não volta, ele vai perder o voo, vai ter que ficar aqui um dia, porque o voo da Qatar, o próximo, é só no outro dia. Não, Gustavo, não vamos fazer isso. O que a gente pode mostrar para ele de Guarulhos? Não, legal, passamos por parques e tudo mais. No meio do caminho ele falou, Gustavo, é fã do Ayrton Senna, inclusive, ele falava para o motorista, corre, Ayrton Senna. Aí ele falou, Gustavo, eu quero comer comida de rua. Muito comum na Índia é comida de rua, né? Eles comem, aliás, nas ruas de Delhi é muito tradicional e, novamente, pimenta pra caramba. A comida de rua, e ele queria ver, ele falou, quero saber o que é o Brasil. Então, a comida de rua faz parte da experiência que eu quero ter. E eu falava, você quer ter 4 horas de experiência no Brasil? Quero, então tá bom. Pois bem, eu pensei, você quer restaurante? Não, não quero restaurante, eu quero sentar na rua. Tá bom. Aí, lá perto do aeroporto de Guarulhos, tem um lugar que é pensa assim, de fora você acha que é uma padaria, de dentro, de fato mas é um restaurante enorme. E diversas lojinhas. Falei, puta, eu vou levar esse cara aí. Eu vou levar esse cara aí porque vai ser interessante. Ele vai poder experimentar a tal da comida de rua que ele quer. Aí eu perguntei para o outro cônsul, eu falei, ele está aqui, o outro cônsul chegou recentemente, chegou em janeiro. Eu falei, cara, o que você gosta do Brasil aqui que a gente já pode? Porque eu, geralmente, quando a pessoa vem, eu dou pão de queijo. Eles adoram pão de queijo. Só um segundo. Então, no aeroporto, quando a gente passa assim, vamos tomar um café? Vamos tomar um café. O que você sugere aí do Brasil? Pão de queijo. É gostoso, pão de queijo, recheado, ótimo. Aí eu falei, putz, mas pão de queijo, não sei dessa vez. Ele falou, vamos comer pastel? Vamos comer pastel. Você é vegetariano? Não, como frango. Ah, legal. Frango catupiry, então? Putz, frango catupiry, o que é? É o frango triturado, tem um creme gostoso e tal. Pede esse. Aí eu me vi uma hora, o cônsul também, então, o ministro de Estado pediu um pastel, o cônsul pediu um pastel e eu pedi outro pastel. A gente sentou na rua e comeu pastel. Aí eu de fora, como assim, se tivesse... Eu me vendo de cima, eu falei, cara, eu tô no meio de Guarulhos, sentado na rua com o ministro de Estado. Ninguém sabe que ele é ministro de Estado, né? São 3 pessoas conversando. Comendo pastel. Essa situação, dificilmente você vai conseguir passar em outros lugares. E ainda bem que o cara era aberto a isso. Então, dependendo do perfil dele, ele topou comer o pastel na rua. E me facilitou muito, sinceramente, porque eu cheguei na pastelaria e eu falei, putz, agora como que eu vou explicar o que é um pastel com frango, com cream cheese? E na hora que eu virei atrás assim, tinha um cardápio em inglês, pastel. Eu falei, nossa, é agora. Aí eu falei, tá aqui, é só ler e escolher o que você quer. Então, é uma oportunidade curiosa, no mínimo, de vocês estarem em contato comendo pastel ou em alguma outra atividade com o ministro de Estado e faz parte do serviço diplomático. E foi curioso nessa sexta-feira agora. Se puder passar, deixa eu ver qual que é o próximo slide, Patrícia. Tá bom. Eu queria dar para vocês, justamente, como é um leque muito grande as relações internacionais, eu, nesse meio do caminho, eu tentei o máximo possível exercer e até trazer aqui para vocês algumas dicas práticas de, talvez, como melhorar a sua posição dentro do mercado de trabalho e criar até mais segurança e repertório para vocês mesmos,
né? Mas principalmente segurança numa proposta de emprego, numa entrevista de emprego, conversando com pessoas que possivelmente pode criar um laço profissional futuramente. É que eu não sei, a gente fala tanto network, mas é isso, é ampliar a rede de contatos profissionais. Aliás, depois, desculpa, eu não coloquei aqui, depois se quiser colocar o LinkedIn, eu passo aqui, o meu LinkedIn, se alguém quiser. Vira e mexe, eu curto alguma coisa que vocês podem ver, eu posto meu texto, alguma coisa, se for interessante para vocês, contribuir para a carreira profissional, ou mesmo até para conhecimento, estar conversando com alguém, por que não? Mas depois eu passo o meu LinkedIn e acho legal a gente criar essa rede de contatos. Mas, de qualquer maneira, a ampliação de rede de contatos profissionais vai muito ao encontro disso. É interessante, isso é importante. Isso é importante. A parte comercial dentro do consulado exerce bastante isso, ampliar a rede de contatos profissionais. Tem pessoas que você vê com recorrência dentro dos eventos, e que bom que elas estão lá, porque isso vai fortalecendo esse contato que vocês têm. Então, é bastante importante. E outra, já aconteceu assim, fulano está vindo, delegação, protocolo de aeroporto, só podem 2 pessoas entrar, tá? Que são autorizadas, que o Itamaraty passa para Polícia Federal e Receita Federal. Só 2 pessoas podem entrar com um crachazinho, senta que nem funcionário, é um crachazinho que você recebe de Guarulhos, de segurança. E aí tinha mais gente vindo, o embaixador estava aqui, inclusive, e aí a gente precisava de mais gente para entrar. E aí a gente utilizou desse nosso... O embaixador tem um contato muito próximo com a Polícia Federal, inclusive é amigo pessoal dele, é das pessoas que apareciam até naquele aeroporto área restrita, um deles. E aí a gente falou, putz, a gente precisa de mais gente entrar. E parte, então, justamente de construir esse contato, o rapaz falou, não, tudo bem, vocês seguem comigo, eu disponibilizo mais 2 crachás, ou seja, entraram 4 pessoas para receber uma delegação, justamente porque em algum momento lá atrás a gente tinha construído esse contato profissional com essa pessoa da Polícia Federal. Então, é importante, é só um conhecimento prático, uma história prática de algo que foi importante para a gente naquele momento. Educação contínua, certificações e cursos de curta duração é legal? Faz. Às vezes você não vai ver a aplicação prática naquele momento, mas eu direto, na própria faculdade onde fiz ciência política, tinha curso a inserção da Amazônia, até eu falo de dimensão socioambiental, para mim era importante, mas a inserção da Amazônia no contexto brasileiro e, não sei, multilateral, tal, fiz. Lá, quem me deu aula foi o Capobianco, que foi ele era secretário, não era nem ministro. Quem ministrou a aula foi o Capobianco, que era ministro das florestas, se não me engano, do governo Lula. Aí, nisso, quem era ajudante dele é um outro rapaz também, que depois eu fui encontrar agora no mestrado, que ele já estava fazendo doutorado e tal, e eu vi o nome dele, e isso eu joguei na conversa com o meu orientador atualmente. Ele falou, não, o Guilherme Tcheco, ele é meu orientador também. Puta, que legal, já conheço alguém. Criou um sentimento mais, assim, de uma coisa que imagina, não ia esperar nunca, de proximidade. Então, isso acaba ajudando, mas aí também as 2 coisas conectadas, né? Rede de contato e educação contínua. Eu, quando trabalhava em banco, eu peguei e tirei a CPA 10 naquela época. Hoje em dia não deve existir, mas é uma coisa que hoje em dia eu faço porque eu gosto simplesmente de ficar atualizando. A CPA 10 é uma certificação que é disponibilizada pela Ambima, para quem é de economia, no qual te dá muito conhecimento em relação ao mercado de investimento. E é bom para si mesmo, né? Ter esse conhecimento. Mas eu vou atualizando e eu nem estou mais inserido no mercado de trabalho de instituição financeira, mas eu acho legal. E cursos de curta duração também inclui negociação, inclui política externa, que eu já fiz. E eu sempre vou encontrando pessoas que eu vou colocando no LinkedIn, vendo o que elas vão fazendo. Às vezes a pessoa posta trabalho em X lugar, gente, está aberta uma vaga. Vocês vão construindo essa rede. E aí, o que eu sou grande fã também, estágio. Isso já ficou bem claro que vocês é obrigatório. Trabalho voluntário eu gosto. Disponibilizo um tempo, às vezes é cansativo mesmo, mas escrever é gostoso. Agora, com o trabalho do podcast, vamos ver o que vai dar. Vai ser bastante interessante. Então, essas 3 dicas práticas para vocês se construírem até como profissionais, e também no ramo pessoal, tá, gente? No ramo pessoal, de vez em quando é gostoso de sentar numa mesa e conversar a respeito de mais pragmatismo e conhecimento do que
essa espuma de esquerda, direita, quem está certo, quem está errado, enfim. Acho que é saudável para o debate. Bom, eu coloquei aqui, tem duas frases, na verdade, que eu coloquei, que eu estava vendo ontem. Uma é do professor Mati Spector, que ele é vice-diretor da GV. Ele falou assim, está lá no site da FGV de IRI, há uma demanda brutal não satisfeita por um grupo de pessoas que consigam operar com destreza em ambientes internacionais. Esse, né, o curso de IRI, é um curso absolutamente revolucionário no mercado brasileiro e latino-americano, e é verdade. É verdade, a gente constrói pontos, a gente desenvolve conhecimentos internacionais e é bonito de ver isso. Então, na hora que ele fala que pessoas que consigam operar com destreza, é saber no detalhe, é o arcabouço teórico mesmo, é a tal da fundamentação que eu falei para vocês. Por isso que eu sou fã desse curso, enfim, eu gosto muito. E acho que sim, tem novamente, até hoje, se eu abrir um LinkedIn, eu vou ver que muita gente, das pessoas no qual eu me graduei, muita gente atua no Comex e fala, putz, Comex não era, se eu quisesse, eu teria feito o próprio Comex em si. Apesar que a gente tem, vocês têm comércio internacional na grade de vocês, não tem? Não tem comércio, Comex não tem? Eu tive um semestre de comércio internacional. Legal, mas não era isso que eu queria objetivamente. Mas trabalhei por 6 anos e aprendi muito, imagina, amadureci muito profissionalmente com isso. Mas em outros ambientes internacionais eu acho que também é bastante importante. Se puder só passar para o último slide, que esse... Uma frase da Elisa, de um livro que eu comecei a ler já faz um tempinho. Eu só parei por causa do mestrado. Enfim, ela coloca assim, precisamos agir com criatividade para encontrar oportunidades de atuação em uma profissão não tradicional como a nossa. Aliás, eu li essa frase aí que me despertou a curiosidade para saber do analista de relações internacionais que já está cadastrada lá na CBO. Oportunidade de atuação em uma profissão não tradicional como a nossa. Afinal, já que suas habilidades são coringas e adaptáveis, é possível conciliar seus interesses pessoais com sua carreira profissional. Ela colocou essa frase ela tem um livro, né, chamado Porque o Mundo Precisa de Internacionalista. Então, eu acho que é bem isso mesmo. A nossa área ela acaba construindo essas relações, pelo nome, né? Mas pontes, sem dúvida alguma. E outra, bota interesse pessoal nisso mesmo. É mais gostoso, é mais prazeroso quando a gente faz dessa maneira. E muitas das vezes as portas parecem estar fechadas. Eu mesmo, trabalhando com marketing, eu falei, putz, mas eu faço relações internacionais, vou trabalhar com marketing? Deu certo. Trabalhei em instituição financeira, trabalhei em banco, cartão de crédito, deu certo. Outras áreas que a gente pode tentar bater na porta, pode ser que a gente consiga, dentro desse arcabouço de disciplinas que eu coloquei lá no início, consigam dar conta do que a gente precisa, né, para desempenhar a função, eu digo. Então, eu acho que é bem isso. Uma profissão tradicional como a nossa, sendo posição ali, coringa e adaptável. E é bem isso. Tá? Então, agora, eu tinha combinado com a... Eu nem sei quanto tempo que eu fiz isso, mas enfim, espero que tenha sido mais ou menos dentro. Eu tinha combinado com a Patrícia e com a Rúbia, pode passar para o próximo slide. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, curiosidade que queiram saber, fiquem à vontade, a gente pode conversar agora, que aliás essa parte mais interessante, se eu puder ajudar vocês nesse sentido. E eu vou deixar meu LinkedIn aqui novamente para vocês, se quiserem, putz, super, pode não é seguir, né, conectar. Pode conectar lá no LinkedIn, que enfim, a gente vai conversando também por lá. Gente, no mais é isso, um pouquinho da minha história de como eu cheguei no consulado como assistente administrativo. Um pouquinho também queria trazer mais esse caráter inter e multidisciplinar das relações internacionais, porque isso é importante. Batiam na minha época, novamente, eu tinha esse mesmo formato assim na minha faculdade, e isso me ajudava a ver diferentes perspectivas, gente trabalhando em banco, gente trabalhando em Comex, gente trabalhando em cooperativa de crédito, gente trabalhando com serviço diplomático, embaixada, consulado, tudo mais. E era bastante importante para construir, para eu falar, esse caminho eu quero, esse caminho não quero, esse caminho eu boto ponto de interrogação, esse eu boto um asterisco, vou conhecer mais. O nosso era papo de internacionalista, que é semelhante, um formato bem semelhante ao que a gente tinha, e me ajudou, achei legal. Então, obrigado mais uma vez por essa experiência com vocês. Se vocês tiverem perguntas, por favor.
Bom, muito obrigado, Gustavo, pela sua apresentação. Como foi dito, nós passaremos agora para rodadas de perguntas. Então, nós vamos pegar as perguntas de 2 em 2 para que o Gustavo possa respondê-las em bloco. Caso você tenha alguma dúvida, é só levantar sua mão que a nossa estagiária Marina Zarpelon vai levar o microfone até vocês. Muito obrigado. Boa tarde, Gustavo. Sou Ana Júlia. Eu tenho uma dúvida sobre a questão de viagem mesmo, sabe? Na sua profissão, tem muito essa questão de ir para outros países ou você ficar mais no Brasil mesmo? E é uma dúvida também que eu não sei, para ser cônsul mesmo, você precisa prestar o concurso do Rio Branco? Oi, Gustavo. Eu sou a Liliana. A minha dúvida é a seguinte: qual foi a sua maior dificuldade para se inserir no mercado profissional como internacionalista? Alguém mais tem alguma dúvida para pegar nessa? Eu estou escrevendo aqui, senão eu vou acabar esquecendo. Peraí. Boa tarde, Gustavo. Meu nome é Marina. Muito obrigada pela sua apresentação, eu gostei muito. Eu também gostaria de relacionar com a pergunta delas e perguntar um pouquinho sobre como que foi a sua entrada no consulado, porque aqui na Facamp a gente tem muita ideia de processo seletivo, mas é principalmente em empresas. Então, quando fala de embaixada, consulado, é meio que um mistério, assim, como é que entra. Então, toda vez que alguém fala que entra, a gente fica, como é que entrou? Então, eu gostaria de saber sobre isso, por favor. Boa tarde, Gustavo. Meu nome é João. Muito obrigado pela apresentação, foi muito informativa. E uma questão mais voltada sobre as organizações internacionais. Você mencionou que você tem uma admiração muito grande pela área. Queria saber se é um planejamento seu futuro, né, profissional, e quais dicas você tem, talvez, para ingressar nessa área, ou o que é levado muito em consideração e tal. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Critério de viagem. Seu nome, desculpa? Ana Júlia. Ana Júlia, critério de viagem. Eu, como assistente administrativo no consulado, eu participo mais dos eventos do que das viagens. O que eu quero dizer com isso? Quando são eventos, Estado de São Paulo, vamos dizer, eu me organizo junto aos fornecedores. Então, eu preciso de alguém que vai me fornecer o som, eu preciso de alguém que vai me fornecer a parte visual, eu preciso de alguém que vai me fornecer os carros que vão transitar com as pessoas. Mas, nesse sentido, eu atuo porque eu fecho os contratos com os fornecedores. A viagem, ela fica um pouquinho mais centrada na parte comercial. Então, nós temos também eu não lembro se ele é assistente ou analista, mas existe, está de férias agora, que ele faz a viagem, por exemplo, junto à Consul. Então, o que eles foram agora é que aí eu entro, por exemplo, para comprar passagem aérea, ver hotel, alguém tem que fazer isso. Eu entro nessa área, mas é uma área mais atrás, né, nos bastidores disso. Então, ele foi para Manaus com a Consul Geral, tinha uma reunião com o governador e com o vice-governador, se eu não me engano. Viajou também aqui para o interior de São Paulo, São José do Rio Preto, e viajou para mais algum, Rio de Janeiro. Então, assim, essas viagens são feitas, dependendo do cargo, sim, acompanha a Consul Geral. Viagens para o exterior, eu não lembro. Esse rapaz foi, mas ele falou, eu fui porque eu queria conhecer a Índia. Ele foi para a Índia conhecer. Mas eu não lembro de viagem ao exterior. Acontece, sei, mas enquanto eu estou lá durante um ano, não houve uma viagem de algum brasileiro com a Consul. Ela geralmente vai sozinha, por exemplo. Isso aconteceu lá dentro, tá? E aí você me perguntou em relação ao Consul, como que precisa? Se faz via CACD é o nome do concurso que é prestado para o Rio Branco. Para como que vira no Brasil? Sim. Existe um consulado honorário nosso. Só uma coisa que é importante eu falar.
como que funciona a estrutura do consulado aqui no Brasil? Eu já chego na sua pergunta, né, Júlia? O consulado existe, então, um consulado na Paulista, um centro cultural. Eu até agora não falei de cultura porque ele fica centralizado nesse centro de cultura. E também a Câmara de Comércio, isso eu comentei com vocês. E também no Rio de Janeiro, como é um polo, pessoas, negócios, trânsito, né, de gente e tal, muito grande, existe um consulado honorário lá. Da Índia, mas são só 2 pessoas. É o cônsul, que é um brasileiro, inclusive, e a assistente dele. É mais assim, porque o nosso é o consulado geral, então eles respondem para a gente. Eu não sei como que o cônsul honorário chegou lá. Eu ainda não tive essa... Eu não conheci, inclusive. Eu já falei com o assistente dele, porque a gente estava organizando coisa de G20, né? Mas eu não conversei. E qual foi o seu processo seletivo? Como que você chegou? Quem que você conheceu? Não tive essa conversa. Só um passinho, é até legal que depois eu posso contatar a Patrícia em relação a isso. Centro Cultural da Índia, putz, super portas abertas também, acho para receber vocês. É legal a gente fazer uma aula de yoga, tudo mais. A gente tem um professor indiano lá, o Satyendra, que ele é indiano, tem uma classificação, tem uma certificação, melhor dizendo, internacional. Ele pode dar aula, tal, e falando com propriedade para fazer yoga. A Índia, ela tem a disponibilização, a cultura dela passa muito através do yoga também, tanto que a ONU reconhece internacionalmente, está chegando, dia 21 de junho, 21/6, o Dia Internacional da Yoga no mundo, e a gente faz, não só no dia 21, mas começa em maio, geralmente. Ano passado começou em maio. Em maio e junho, logicamente o principal é no dia 21, mas a gente faz Dia do Yoga em diversas cidades. Ano passado nós fizemos São Paulo, logicamente, umas 2 ou 3. Lembro que a gente foi para o Guarujá, lembro que a gente foi para Atibaia. Então, é legal conhecer. Então, mas aí voltado à cultura, acho legal a gente manter o contato. Eu tento fazer essa ponte com vocês, com a diretora. Ela adora receber lá no Centro Cultural. Tem uma parte que é a biblioteca embaixo e direto tem gente da USP indo lá para fazer pesquisa de BRICS, relação bilateral, vai na linha de pesquisa de cada um. Mas a gente tem uma biblioteca lá que é legal, dá uma olhada. E lá dentro da USP também, eu acabei de lembrar disso, tem uma Alcani. Alcani é um escritório também que justamente fomenta ou cuida ou gerencia essa parte das relações internacionais da USP com outras universidades. E a Alcani também tem alguns, não lembro se eles chamam de setores, tem um espaço que é voltado para alguns países. A Índia tem dentro lá da Alcani um espaço deles onde a gente coloca quadros, pinturas, curiosidades, informações sobre yoga. Mas quem gerencia isso é o Centro Cultural junto com a USP. Mas tem também lá dentro da Alcani. Para ser cônsul, tem que prestar Rio Branco? Acredito eu que sim. Quando você entra que é uma prova, aliás, dificílima, né? É uma das provas mais difíceis do Brasil, assim, critério de concurso público. E o Rio Branco, você entra, faz a prova, passa por todos os estágios, como se fosse fácil isso, mas depois que você entra como 3º secretário. Dentro disso, você passa 2º, 1º secretário, mas o 3º secretário, você vai ficar pelo menos 2 anos estudando, desenhando, entendendo como é a linha mestra, porque existe uma continuidade na política externa brasileira, no qual o Instituto ele vai bater nessa tecla. Então, apesar de que, assim, para você ser diplomata no Brasil, você precisa ter ensino superior. Independente se você for médico, engenheiro, internacionalista, advogado, você precisa ter ensino superior. Mas você imagina que também qualquer um que tiver, logicamente, conseguir passar na prova, ele vai estar lá dentro e precisa entender de política externa. Às vezes ele é engenheiro. Mas aí eles alocam no que há interesse, no interesse nacional, vamos dizer assim, as pessoas lá dentro das linhas do próprio Itamaraty. E aí eu entendo que sim, para você ser um cônsul, mas aí você é cônsul brasileiro em outro lugar. Você passa pelo CACD justamente para essa ideia de continuidade que o Instituto dá. Talvez seja honorário. Talvez tenha algum honorário que não passou por isso, mas é uma característica específica. Geralmente, para você participar da diplomacia, é via Itamaraty. Tá?
eu coloquei aqui a segunda pergunta como dificuldade para me inserir no mundo como internacionalista, né? Me inserir no mercado de trabalho, melhor dizendo, como internacionalista. O que é legal é que, assim, somos internacionalistas e temos um leque enorme para atuar em diversos setores da economia. É importante pensar assim, se você se cursou com relações internacionais, você tem a abertura em empresas privadas? Total. É a questão de construir aquela pontezinha, ou mesmo até às vezes pede curso de relações internacionais. A própria empresa vê que é interessante ter um internacionalista ali fazendo parte do quadro. Agora, eu acho que você quer... Desculpa, seu nome? Liliane? Liliane, o que você está perguntando mais seria no sentido duro mesmo da coisa, de as dificuldades que eu tive para entrar no consulado, por exemplo, que aí é política externa mais hardcore, né? Deixa eu pensar aqui. Eu pensei muito, quando estava no processo seletivo, adaptabilidade. Eu vinha do mercado privado, e aí depois eu vou passar por um setor de governo, que são outras dinâmicas, são completamente outros prazos, dinâmicas, e principalmente outra cultura. Eu acho que uma das grandes dificuldades que eu tive foi entender o que era esse tal desse público / governamental, e, em cima disso, me adaptar às outras pessoas e à forma que elas pensavam no sentido também cultural. Então, assim, você vai se adaptando, se ajustando, entendendo. O idioma, ele não é uma barreira, é gostoso, até às vezes ele quebra um pouco do gelo, até. Não, acho que não iria por esse lado. Mas a questão da adaptabilidade entre mercado privado e setor governamental me foi um choque. E também questão cultural de processo mesmo. Olha, o governo da Índia exige isso. Tá, mas é mais fácil e mais eficiente eu seguir por esse caminho. Você não pode. Você tem as leis e as diretrizes, por exemplo, de um orçamento. Ou mesmo, por exemplo, vou te dar um exemplo concreto. Para fechar um contrato, deixa eu pegar um exemplo aqui de veículo. A gente tem uma empresa de veículo que presta serviço para a gente. Preciso ir para tal lugar, eu já ligo para a empresa e tal. Só que até nesse processo de eu ligar para a empresa, eu precisei levantar outras empresas como se fosse uma espécie de licitação. Só que eles chamam de panel em inglês. Eu levantei 3 empresas no mercado, lógico, empresas mais conhecidas, até para dar a segurança na hora que a gente fosse fechar o contrato, com os devidos valores. Olha, quanto que é uma corrida de Guarulhos para São Paulo, São Paulo, Guarulhos. E aí, nisso, eu tinha que pegar dos 3, fazer uma tabela grande e fechar com a empresa que oferecesse o melhor preço. Se você está numa empresa privada, eu quero aquela empresa, eu quero aquela porque eu sei que ela presta um serviço bom. Talvez, dentro das normas e políticas de compliance da empresa, você não precisa fechar 3, 4 e ver o mercado e tal. Na regra do governo, você precisa, que é uma espécie de uma licitação. Então, esse choque, isso é uma dificuldade que eu tive. Eu queria e não tinha. Porque o governo fala, não, calma, você tem regra para cumprir. Então, hoje em dia, lógico, já é o arroz com feijão, que eu sei que alguns serviços que eu preciso fazer, eu preciso pegar uma cotação de 3 empresas, apresentar o preço e fazer. Então, acho que isso, eu diria, é uma dificuldade que eu tive. O cultural, a adaptabilidade é uma curiosidade que você vai às vezes sentir alguma coisa, mas nossa, a maioria das vezes vai ser muito prazeroso. É gostoso dar risada, às vezes é gostoso interagir de uma forma até mais informal, de fato. Tá? Respondi sua pergunta? Nossa, não, tem que... Tá, entrada no consulado como foi? Não, fechado, desculpa, eu que estou me prolongando aqui. Entrada em consulado, como é que foi e se eu planejo ir para organizações internacionais? A entrada no consulado me foi de muita felicidade, no sentido de que, assim, eu expliquei do meu processo seletivo, na última etapa não sabia se eu ia passar ou não, achei que não, pela forma que foi conduzida, foi muito curto, muito rápido. Achei que o background que eu tinha de relações internacionais me foi suficiente, assim, sabia de muita coisa, tinha me preparado para fazer entrevista. Se preparem, porque às vezes até uma hora que você vai falar com o cônsul de um assunto que você gosta e o assunto encaixa, é mais nesse sentido. Então, se preparem na hora da entrevista. E
se divirtam nesse sentido de tratar mais do que você gosta também para levar para frente. Organizações internacionais sempre foi um planejamento meu. Eu lembro que do 6º semestre em diante, eu falei, eu quero entrar na OMC, eu quero entrar na ONU, eu quero entrar em algum lugar. Hoje em dia, eu estou mais voltado para a área acadêmica. Eu gostaria de levar à frente a parte crítica da coisa dentro da academia. Isso hoje está me chamando mais a atenção. Acho que eu entrei no mestrado e falei, opa, peraí, deu certo o primeiro passo. Por que eu não estou mais inserido na academia? Então, é isso que eu estou tentando hoje em dia. Dicas de como entrar. Se eu não me engano, até via LinkedIn é disponibilizado. Eu lembro de ter visto coisa do Mercosul para processo seletivo. O duro é que eles pediam uma experiência na qual, nossa, era difícil, para falar a verdade. Aí entra a tal da especificidade. O cara quer 10 anos trabalhando para uma organização internacional, você fala, tá, mas eu quero entrar em uma, como que eu já tenho a experiência? Acaba sendo um pouquinho mais difícil. Eu lembro vendo isso. O que eu vejo muito dentro do LinkedIn, até seguindo páginas de relações internacionais mesmo, é consulado, câmaras de comércio. Isso eu vejo com uma certa frequência, tipo Reino Unido abrindo estágio, isso eu vejo com frequência, Alemanha, China em algum sentido, tal. Eu vejo, mas organização internacional também tem a mesma percepção, que é um pouquinho mais fechada, um pouquinho mais difícil de chegar. E na hora que abre, eles exigem uma qualificação muito técnica. Aí eu falo, putz, eu ainda não tenho, vou ter que comer mais arroz e feijão para chegar lá. Mais ou menos nesse sentido. Espero que tenha respondido a pergunta de vocês. Muito obrigado, Gustavo. Bom, nós encerramos assim a nossa palestra Conversas de Carreira, Tornando-se Internacionalista. Tem que vir no púlpito, né, gente? Tornando-se internacionalista, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a presença do Gustavo e a sua excelente apresentação. Nós gostaríamos de agradecer também a presença de todos os alunos e gostaríamos de lembrar que essa palestra foi gravada e vai ser disponibilizada no YouTube do canal do Série da Facamp. Gostaríamos de lembrar também para que vocês sigam o Série Facamp nas nossas redes sociais, @SérieFacamp em todas as redes. E é isso, essa foi nossa palestra, gente. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigado, viu? Obrigado. Muito obrigado. Fico feliz que tenham gostado, que tenham aproveitado. Eu tenho muito interesse nessa área, então eu estava o tempo todo antenado no que você estava falando. Que bom. Legal. Eu vou, se puderem passar, de fato eu fui bola. O LinkedIn. Certo. O LinkedIn, às vezes, só de curtir alguma coisa que vai cair. Eu já vi uma coisa de interesse, né? Com certeza. De interesse. Então, se eu puder, eu até vou falar com a Patrícia, se eu puder passar para compartilhar, às vezes, caramba, é uma excelente oportunidade de a gente criar uma rede. Com certeza, perfeito. Né? A gente tem um grupo com todos os alunos do curso, a gente pode mandar por lá, divulgar para eles, sem problema. Por favor, vai ser legal. Perfeito. Vai ser legal. Perfeito. Eu vou falar depois com a Patrícia, acho que ela pode fazer essa ponte. Sim, com certeza. E eu passo o LinkedIn. Perfeito, combinado. Vamos. Vou deixar isso aqui. Pode deixar aqui. O microfone eu tô tentando descobrir onde que é o botão dele. Eu acho que é